Flamengo classificado no Carioca, rapaziada, e algumas notícias aí do mercado da bola. É disso que a gente vai tratar nesse vídeo aí hoje, né? Não só do Flamengo na classificação, mas a gente vai elencar aqui como é que ficou o Campeonato Carioca, né? Para as quartas de final aí, e aquele famigerado quadrangular da morte aí, tá? Que o Flamengo acabou escapando e se classificando para as quartas, né? Vamos falar desses assuntos aí então. O Campeonato Carioca e o mercado da bola ainda meio agitado ainda no Flamengo, né? Então a gente vai conversar com vocês aí sobre isso nesse domingão aí. Bom dia para todo mundo aí, né? Quem não está inscrito ainda no PeladaCast aí, por favor, ajuda muito a gente a se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar aí com as pessoas. A gente coloca lá no Instagram também o vídeo, né? Quem puder ajudar a gente aí ajuda muito na inscrição. A gente tinha atingido aí na quinta-feira 301 inscritos, mas não sei o que aconteceu, um bug no YouTube ou algumas pessoas se inscreveram. A gente está com 298, a gente não conseguiu atingir o 300 ainda, então peço a ajuda de vocês aí para quem puder se inscrever, dar o joinha, compartilhar, para a gente chegar logo aí no 300, no 500, no 1000 e ir crescendo o canal aí, tá? Vamos falar então do Carioca. Ontem teve alguns resultados aí, né, que a gente acompanhou no dia de ontem, né, na noite de ontem, na verdade, né? A Portuguesa 1, Nova Iguaçu 0, tá? Esse resultado ajudou o Flamengo, né? Foi o resultado que ajudou o Flamengo a se classificar. Volta Redonda 1, Madureira 1. O Volta Redonda acabou empatando no final, aí o Madureira ganhava até no finalzinho. O Bangu também, do mesmo jeito, né? Bangu 1, Boa Vista 1. E o Flamengo conseguiu uma sonora goleada aí em cima do Sampaio Corrêa. A gente já vai falar um pouquinho desse jogo, né? Uma análise bem rapidinha desse jogo aí. Alexandre, 7-1, realmente, né? O cara olha o resultado, o Flamengo teve chance. O segundo tempo o Flamengo foi muito bem mesmo, né? Obviamente, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, analisando o jogo, né? É o time mais fraco, né? Tanto que vai disputar ali o quadrangular da morte aí para ver quem vai ser rebaixado no Carioca, né? Só que assim, apresentou algumas coisas. O Flamengo, cara, assim, mostrou de novo falhas no sistema defensivo. Começou com a zaga nova, que não tinha jogado junto esse ano ainda, né? Com Vitão e Danilo, né? O Vitão pela esquerda e o Danilo pela direita ali, né? No miolo da zaga. Emerson Royal, que realmente na marcação ele deixa um pouco a desejar, e o Ayrton Lucas também tem essa característica. Então, o Flamengo apresentando aí nesse começo do ano e nesse jogo de ontem continuou apresentando as mesmas falhas ainda defensivas, tá? Mas enfim, conseguiu o resultado, né? Até o Flamengo tomou um gol de empate, estava ganhando o jogo de 1-0, golaço do Pedro, e tomou o gol de empate, mas estava impedido por pouco, mínima coisa ali, estava impedido. E depois conseguiu fazer o 2-0. Ainda o Sampaio Corrêa fez 2-1 no finalzinho do primeiro tempo, de novo numa falha defensiva ali. O que está impressionando no Flamengo defensivamente é que os times que jogam contra o Flamengo, eles atacam 2, 3, 4 vezes, fazem 2 gols. Impressionante. O Flamengo não pode falhar ali que toma o gol, né? Mas enfim, tem que se corrigir isso aí, né? Porque novamente, como todos os outros jogos, o Flamengo não atacou muito mais do que foi atacado, né? Contra o Corinthians, contra o próprio São Paulo, atacou de forma desorganizada e os times aproveitaram as chances que tiveram, né? Aí já foi um jogo muito mais parelho, e contra o Sampaio Corrêa, obviamente, não foi parelho, né? Até pelo resultado já diz isso. O que fez o resultado ficar grande assim, com uma vantagem grande de gols, né? 7-1, foi o segundo tempo, tá? O primeiro tempo o Flamengo jogou melhor, teve chance, o goleiro fez algumas boas defesas, um chutaço do Paquetá. Realmente a bola do Paquetá não quer entrar, né? Ele fez uma defesaça, depois o Paquetá saiu tabelando pelo meio da área ali com o Pedro, e uma jogadaça e chutou a bola na trave. Ele tá meio ansioso ainda, né? Porque tá jogando no time do coração, tem aquela ansiedade de produzir, né?
e isso está atrapalhando ele um pouco. Mas ontem ele já jogou muito, muito bem mesmo, deu um passe sensacional pro Lino entrar de cara pro gol com o goleiro e só tirar do goleiro e deixar o Pedro sem goleiro para fazer o gol, né, o segundo gol. Então, o Flamengo jogou bem e tem essas falhas defensivas que tem que ser corrigido, porque o Flamengo está tomando muito gol e está complicando um pouco ali a produção do time, porque daí, tomamos o gol de novo, tem que correr atrás. Isso, ontem, se é um adversário um pouco mais qualificado aí do brasileiro, tinha complicado o jogo, com certeza. Mas vamos ver, né? Agora, falando um pouco e voltando ali nos gols, o Flamengo teve várias ações de ataque no segundo tempo e conseguiu o placar elástico, né? Isso também tem que ser valorizado, né? Pedro fez 2, Bruno Henrique entrou depois, fez 2 também. Samuel Lino foi muito bem, fez um gol, deu passe, deu 2 assistências. O Emerson Royal também deu 2 assistências. Então, assim, recuperar esses jogadores eu acho bem interessante para o Flamengo nesse começo de campeonato, nesse começo de temporada, na verdade, né? Apesar de já ter perdido um título ali para o Corinthians, mas vamos ver se o Flamengo se recupera de maneira sólida para o restante da temporada e disputar, disputar todos os títulos que vem pela frente aí, tá, rapaziada? Vamos ver como é que dá. Aí, com esses resultados, ainda tem 2 jogos hoje, tá? Vasco e Botafogo às 18 horas, Fluminense e Maricá às 20h30. Alexandre, esses jogos valem alguma coisa? Valem só pro Vasco, tá? Só pro Vasco. O grupo B do Botafogo que joga contra o Vasco já está definido, tá? É Botafogo e Flamengo, no comando do Botafogo, jogo único, tá? Nas quartas de final. Carioca meio bagunçadão, né? Jogo único nas quartas, semifinal é ir de volta e a final é jogo único, então meio bagunçado, como sempre, né? Eles dão um jeito de bagunçar o Carioca, mas os estaduais em geral, né? E tem isso aí, então jogo único no Newton Santos, provavelmente sábado, né? Botafogo e Flamengo, tá? E o outro jogo, Madureira e Boa Vista, com o mando de campo do Madureira, jogo único também, certo? Essas são as quartas de finais do grupo B e as quartas de finais do grupo A. O Fluminense já é o líder do grupo A, tá? O Volta Redonda, ele já, pelo que eu vejo aqui, não, ele ainda não é segundo, porque se o Vasco ganhar do Botafogo, o Vasco pode ser segundo colocado, tá? Porque daí vai ficar com um número de vitórias iguais e vai passar no saldo de gol. Então daí o Vasco ficaria em segundo. Tem que aguardar o jogo do Vasco e Botafogo ali. E o Vasco tem uma chance boa de ganhar esse jogo, porque o Botafogo já é o primeiro, se perder, se ganhar, tanto faz, já é o primeiro do grupo. Então pode ser que o Vasco ganhe essa partida, né? E fique em segundo lugar e fuja do confronto contra o Fluminense, tá? Porque se o Vasco perder ou empatar do Botafogo, o Vasco pega o Fluminense. Daí são 2 clássicos nas quartas de final, tá? Agora, se o Vasco ganhar, ele foge do confronto com o Fluminense, certo? Nesse cenário que está agora, vamos supor que o Vasco perca o empate com o Botafogo, Fluminense e Vasco, Volta Redonda e Bangu. Mando do Fluminense contra o Vasco, mando do Volta Redonda contra o Bangu, certo? Jogos do final de semana que vem. Agora, no meio da semana, é o Campeonato Brasileiro, certo? Então, o Carioca é mais ou menos isso aí, vamos aguardar o resultado. Fluminense e Maricá não vale nada, tá? O Maricá já vai participar do quadrangular da morte ali, já está garantido, e o Fluminense já é o líder do grupo dele, já não perde mais a liderança, certo? E o quadrangular da morte, para passar para vocês, Portuguesa e Sampaio Correia, Nova Iguaçu e Maricá, tá? Jogam todos contra todos, ida e volta. É um absurdo também, né? Mas eu acho que isso a Ferg fez para ter calendário para esses times, né? Só pode ser essa a razão, porque não tem outro motivo para fazer um quadrangular, para ver quem vai ser rebaixado, só rebaixa um, tá? Tão extenso assim com ida e volta, né? Mas foi feito dessa forma, provavelmente deve ser para ter calendário para esses clubes aí, tá? Então, o Carioca eu acho que está esmiuçado aí para vocês, né? Vamos falar agora com vocês das situações de mercado da bola do Flamengo, rapidinho. O Richarlison, né, lá do Tottenham, desejo do Felipe Luiz aí para ter ele no Flamengo. Ele vai ficar no Tottenham até meio do ano, tá? E no meio do ano ele vai analisar as propostas que vão vir para ele, tá? Só que numa conversa que ele teve com o Felipe Luiz, ele deu a palavra para o Felipe Luiz, não é nada assinado, nada, mas ele deu a palavra para o Felipe Luiz que no Brasil não teve proposta nenhuma lá pro exterior lá que agradou ele. Ele vai ouvir a proposta do Flamengo e vai dar prioridade pro Flamengo, certo? Acertando com o Flamengo, tudo certinho, ele vai vir pro Flamengo. Ele deu essa palavra aí pro Felipe Luiz, tá? Vamos aguardar o que acontece.
O Alacian, né, a gente tinha feito, a gente falou muito do Alacian, né, tinha ido, tinha acertado, aí não acertou mais. Aí agora acertou de novo, né, que a gente até falou dele, eu acho, num dos vídeos ou na live de quinta. Voltou tudo para trás, parece que o Bragantino, o Red Bull lá não vai exercer a compra. Até jogou ontem, tá? Jogou bem o Alacian ontem, entrou no jogo, né? Enfim, vai ficar no Flamengo, não tem mais negócio por enquanto, né, rapaziada? Porque tudo muda no mercado da bola, né? Se não tiver assinado, pode mudar a qualquer momento, mas o que chega para nós é que vai ficar no Flamengo, tá? E o Marcos Leonardo, o Al Hilal decidiu, vai emprestar ele, vai vender, vai emprestar ele, e parece que está cobrando 1 milhão de euros pelo empréstimo do Marcos Leonardo de 1 ano, tá? Só que o Felipe Luiz, ele não se agrada não do jogador, ele acha um excelente jogador, mas ele não vê como características que precise esse atacante que o Flamengo quer contratar. Ele vê o Marcos Leonardo como muito próximo do Pedro em características, então ele não é o jogador que o Felipe quer, ele quer um jogador tipo o Richarlison, o Caio Jorge, que sai da área, se movimenta, tipo um segundo atacante, tipo o que o Dorival tinha em 2022 no Flamengo, com o Pedro centralizado e o Gabriel, né, o Gabigol, fazendo essa movimentação. Ele quer um atacante tipo o que o Gabigol fez naquele ano lá, 2022, tá? Então, não sei se o Flamengo vai exercer esse empréstimo, tá? Houve algumas conversas e tal, e assim, seria muito, muito acessível, né? 1 milhão de euros pelo empréstimo e depois deixar estipulado um valor de compra, né? Como opção ou como obrigação de compra do Flamengo nessa situação do Marcos Leonardo. Vamos ver o que acontece ali para a gente ter uma noção de que atacante o Flamengo vai contratar, né? Qual é a opção que o Flamengo vai fazer. Certo, rapaziada? Era isso, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, quem assistiu aí, tá? Agradeço demais. E se puder, se inscreva no canal aí, dê uma mão pra gente, deixa o joinha, compartilhe, né? Novamente o pedido, né? A gente enche o saco com isso aí, mas o canal depende disso. Depende de vocês aí para crescer de forma orgânica e cada vez mais a gente tá trazendo notícias para vocês aí, opinião e resenha e brincadeiras e enfim. É isso aí o nosso objetivo, beleza? Obrigado a todos, abraço, bom domingo aí para todo mundo e final da tarde vamos assistir aí Botafogo e Vasco para ver o que vai acontecer nesse jogo aí que vale só, na verdade, pro Vasco da Gama, né? Vamos ver o que vai acontecer. Abraço!